É isso aí, nação, e vai começar a Copa do Mundo de Clubes, hein? O Flamengo vai viajar, vai ter o Aeroflá, e a imprensa esportiva repercutiu essa preparação do Flamengo para a Copa do Mundo de Clubes. Vamos analisar aqui a Renata Fã, o Cicinho, falando aí sobre a chegada do Jorginho, a preparação para o Mundial, e os comentaristas do programa da ESPN Brasil, dando o palpite já para a primeira partida entre Flamengo e Esperance. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like, se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Vou deixar os créditos ao canal do Jogo Aberto ESPN Brasil, link na descrição. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo. Marcando para os Estados Unidos, pensando nessa competição, e elenco não falta para a equipe do Felipe Luiz. A quarta-feira marca o último dia do Flamengo em solo brasileiro antes de embarcar para os Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A delegação rubro-negra realiza o último treinamento no Ninho do Urubu às 5 da tarde. Às 8, sai rumo ao Aeroporto Internacional Tom Jobim e o voo está previsto para as 11 da noite. A torcida do Fla promete uma grande festa ainda no Brasil. O já tradicional Aeroflá terá mais uma edição e haverá um esquema especial de trânsito do início até o fim do trajeto do ônibus, que leva os jogadores e a comissão técnica. A programação do Flamengo será diferente se comparada à dos outros 3 clubes brasileiros. Isso porque o Fla será a única equipe a ter como sede 2 cidades distintas. Os 2 primeiros jogos do time carioca serão na Filadélfia, cidade que fica a cerca de 1h30 de distância da primeira base rubro-negra, que será em Atlantic City, Nova Jersey. Neste período, as atividades vão acontecer na Universidade de Stockton. O fechamento da fase de grupos será em Orlando e o rubro-negro vai ficar em um complexo esportivo na mesma cidade. O único reforço da janela até o momento, o meia Jorginho fará sua estreia com a camisa rubro-negra na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Para isso acontecer, no entanto, o atleta precisou abrir mão de 500 mil libras, cerca de 4 milhões de reais, para rescindir com o Arsenal, seu ex-clube, e ter condições de atuar nos Estados Unidos. A vontade de viver tudo isso daqui é tão grande que a gente acaba fazendo muita coisa por isso, né? E eu estou muito feliz pela decisão que eu tomei. E a expectativa para o Mundial é muito grande, é uma competição internacional muito importante, que eu tenho muita vontade de jogar também, e acredito que seja isso. Jorginho, uma excelente aquisição, um jogador respeitado no futebol europeu, com títulos, rodado, e chega para ser mais uma opção aí para o Felipe Luiz. Sim, o Flamengo não está brincando, hein? Quando o assunto é elenco, o nível é bem alto. Bem alto, Renata. E como eu falei alguns dias atrás, o Flamengo é a equipe brasileira que chega em melhores condições, né, com peças aí, a questão do elenco, para jogar de igual para igual com os times europeus. A gente acha PSG, Real Madrid, esses times bicho-papão. Eu vou arriscar aqui, viu? O Flamengo ele vai chegar lá na frente. E olha lá se o Mengão não for campeão, porque se pega os caras desanimados, o Flamengo manda ataca, gente. Será? O Flamengo tem jogador, tem Jorginho, eu repito, tem Felipe Luiz, tem Arrascaeta, tem Gerson de Seleção Brasileira, Léo Ortiz de Seleção Brasileira. Irmão, o time do Flamengo é o Wesley de Seleção Brasileira, Alexandre de Seleção Brasileira, Danilo. Nós temos Pedro de Seleção Brasileira, Danilo. Então, assim, o Flamengo é um time também a ser batido nesse Mundial. Vocês estão... É porque é clube brasileiro? Preste atenção no Flamengo. Você vai cravar isso, Flamengo campeão? Olha, eu vou gravar o Flamengo na final. Campeão já é outra história, mas na final. Olha isso, sim. Eu mudei o conceito deles, falando jogador por jogador, hein? Eu mudei o conceito deles. Tá vendo? Edu Dracena, você acha que tá com essa bola toda o Flamengo? Porque temos o Botafogo e o Fluminense tá parada. São menos favoritos, talvez, pelo elenco em si. Mas agora chegar numa final seria incrível, ganhando ou não ganhando. Se o Flamengo estiver na final dessa Copa do Mundo de Clubes, é algo extraordinário. Claro, Renata, a gente está falando do Flamengo, do Palmeiras, do Botafogo. Não, do Flamengo. Mas que Palmeiras? Falando do Flamengo, Edu. Estamos falando dos times brasileiros. Estamos falando dos times brasileiros, sim, senhor.
Todos que estarão lá para disputar o Mundial têm condições, pô. Por que não? Nem todos. Por que não? Nem todos. Que isso, Cicinho? A gente tem que entender que o futebol ali é resolvido ali eu falei do Flamengo criou o alvoroço. Agora que fato tem que... É um dos candidatos, sim. Por que não? O Flamengo o Palmeiras não é candidato, o Fluminense não é, Botafogo não é. Saint-Germain também é. Então ali vão estar todos os melhores do mundo, entendeu? Então... A turma também que estava nas eliminatórias saindo e já viajando para ajudar no Mundial, né? A gente viu o Richard, viu o Arrascaeta. Verdade. Porque no dia 15 de junho, então, tem o Palmeiras contra o Porto, tem Botafogo contra Seattle Sounders. E no dia 16 tem Flamengo, Esperança, e tem Fluminense no dia 17 contra o Borussia Dortmund. Girando então a nossa equipe que acompanha esses grandes clubes que vão representar o Brasil no Campeonato Mundial, tá? É o Pedro Henrique Torre que tá com a gente então, porque hoje tem o Aeroflá, não é isso? É o Mendel. O Mendel já tá lá. O Mendel já foi, ele foi primeiro fazendo a escolta para liberar as pessoas para chegarem aos Estados Unidos. O visto tá com ele. O tapete vermelho já está estendido, Mendel? Já está sim, bom dia Bruno, Mari, Jailson, Marra, bom dia a todos. Já estou em Atlantic City, em New Jersey, nos Estados Unidos, já estendendo o tapete vermelho para a chegada do Flamengo. O Flamengo vai ficar concentrado aqui durante a Copa do Mundo de Clubes. Como vocês disseram, né, embarca hoje à noite no Rio de Janeiro, tem o Aeroflá, chega amanhã de manhã aqui em Atlantic City e aí já tem o primeiro treino à tarde na Universidade de Stockton aqui na cidade. Depois são mais 3 treinos antes da estreia no Mundial de Clubes na próxima segunda-feira contra o Esperance da Tunísia em Filadélfia, que fica a cerca de 100 quilômetros aqui de Atlantic City. O Flamengo que chega com uma novidade, né, um jogador, uma contratação para esse Mundial. O Jorginho, as inscrições já se encerraram, então será o único reforço do Flamengo para o Mundial. O Flamengo está no mercado, muitas negociações, mas chega com um reforço, o Jorginho. Chega também com o Gerson, né? Gerson que se representa hoje ao Flamengo, depois de defender a seleção brasileira, está no meio dessa negociação com o Zenit da Rússia. O clube russo já sinalizou que pode pagar aí os 25 milhões de euros, que é a multa do Gerson, mas tem uma discordância aí como que vai ser o pagamento, à vista, parcelado, e o Gerson, pelo menos para o Mundial de Clubes, fica aqui nos Estados Unidos, vai defender o Flamengo. O Flamengo que tem esses treinos aqui nos Estados Unidos também para contar com a recuperação de 2 jogadores, o Plata e também o De La Cruz. O Plata está um pouco mais avançado na recuperação, o Flamengo espera contar com esses 2 jogadores aí para o Mundial de Clubes. E vai contar com De Arrascaeta, a gente viu agora há pouco aí o golaço dele pelo Uruguai nas eliminatórias. O De Arrascaeta que vive uma ótima fase, artilheiro do Campeonato Brasileiro e também fazendo golaço. Foi elogiado pelo Marcelo Bielsa, falando que é um jogador muito importante. Ele que voltou a fazer gol pela seleção do Uruguai depois de mais de 2 anos, então quebrando esse jejum. Uma ótima fase do De Arrascaeta que vai ajudar o Flamengo nesse Mundial de Clubes. A gente estará aqui acompanhando todos os passos do Flamengo, chegando aqui nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Esperance, da Tunísia. E aí, obviamente, um nome, né, uma palavra francesa. Rival do Flamengo, conheço um pouco mais sobre o Esperance, não sei se está certa a pronúncia. Principais títulos: 4 vezes Champions League africana, né? 34 vezes campeão da Tunísia, 16 vezes campeão da Copa da Tunísia. Destaques: classificado como melhor ranqueado elegível da Confederação Africana, vice-campeão da Champions League 23 e 24, quando foi derrotado, olha por quem? Pelo Al Ahly do Egito. Está sempre presente. Olha, atual campeão da Liga da Copa Tunisiana na temporada 24. Da Liga e da Copa. Da Liga e da Copa, boa. Temporada 24-25, 46 jogos com 75,4% de aproveitamento. Lembrando que o Flamengo é o único dos 4 brasileiros que ainda não está lá, viaja hoje, com a Aerofly e tudo, viu, Eugênio? É isso. A torcida vai apoiar lá, apesar do frio, da chuva, a torcida do Flamengo sempre presente. O Esperance, eu já tive a oportunidade de ver um pouco do futebol do Esperance. É um time que tecnicamente não é tão bem dotado, diríamos, mas é um time de muita entrega física e muita aceleração, é contra-ataque, é bola comprida, ligação diretíssima com os homens de frente para tentar ganhar jogo, né, desse tipo de situação. O Flamengo é favorito,
claramente favorito contra o Esperance, mas vai ter que ralar, vai ter que correr, vai ter que jogar o seu futebol no mais alto nível, porque é um torneio mundial de clubes. Então, como a gente viu ali, é um clube dentro da Tunísia muito que se sobressai demais na temporada. Ganhou as 2 competições, né? Fez a... Como seria isso, professor? Não tem a tríplice coroa, mas é o quê? Doblete, né? Fez um doblete lá. Dobradinha. Inclusive agora, né? O último jogo foi a vitória na final da Copa. Já tinha terminado o campeonato, eles jogaram a reta final da Copa e o último jogo oficial deles foi 1-0, a vitória. E tem 2 jogadores brasileiros. Um deles que jogou no Vasco, o Ian Sassi, joga com a 10, é o artilheiro do time, foi o artilheiro do time no campeonato tunisiano. Ele pode jogar como um meia por trás do centroavante ou jogar um pouco mais aberto pela direita. Tem essas variações. E tem um outro centroavante que chama Rodrigo Rodrigues, que não é titular, mas que entra também bastante, é bastante usado. Aí ser jogador mais de área. São 2 brasileiros aí do time do Esperance. Portanto, terá um jogador ex-Vasco. Jogou pouco tempo no Vasco, fez 2 gols só, mas é ex-Vasco. Está do outro lado lá, no adversário do Flamengo no jogo de estreia. Lei do ex-rival. Mas o foco mesmo é com o Chelsea, né? Eu acho não, foco é no primeiro jogo, professor. Mas... Como vai pensar no Chelsea se tem o jogo antes? Não, mas na prática... Deixa o Chelsea para depois, é melhor. Sabe, la ilusión está em Chelsea. Né? A ilusão de você confrontar com um grande time do futebol mundial, etc. e tal. Só que, vamos pensar na parte prática. Para classificar as oitavas de final, tem que ganhar os outros jogos. Ganhar do Esperance e ganhar do LAFC. Viu, professor? E não é um mau time também. LAFC não é... Esse é o óbvio, mas são humanos, né? Claro que a cabeça... Mas é outro time, além do Esperance e do Chelsea? LAFC, Los Angeles... é o LA. É o outro americano. Do América do México, aquela disputa pela vaga que era do León. Mas é um bom time dentro do contexto da Major League Soccer. Acho que o Flamengo é superior tanto ao Esperance quanto ao LAFC, mas não é, assim, 3 pontos já garantidos, não. Tem que jogar o seu máximo. É que agora o seu povo... E o Chelsea é você ir lá para desfrutar. Mas a grande disputa por vaga é com o Chelsea. A não ser que você faça bobagem. A disputa do Flamengo é pela segunda vaga. Eu acho muito difícil ganhar. O nível de futebol, a exigência é outra. Os 2 vão passar. E na questão do grupo, tanto o Flamengo e acho que o cenário, ainda que times de categorias diferentes, os adversários, tanto o Flamengo como o Fluminense deram azar do timing. Porque tanto o Borussia Dortmund quanto o Chelsea tiveram uma arrancada na reta final da temporada. O Chelsea começou muito bem, ali em dezembro teve uma queda de inconsistência, até porque o time é muito novo, o técnico com ideias diferentes, o Enzo Maresca, que acabou de chegar, mas a arrancada na reta final da temporada foi muito positiva. Então acho que o momento que o Chelsea chega, e é a mesma coisa com o Fluminense e com o Borussia Dortmund. É a contramão do Porto em relação ao Palmeiras. E o Fluminense, pelo menos, tem a vantagem de ser um grupo de bola cantada. Você tem 2 ali para tirar. Mas em determinado momento, o Fluminense, poderia até sonhar com... Ainda, lógico que pode, né? Com a liderança, mas de umas semanas para cá, acho que a coisa ficou mais difícil. Porque o Dortmund, depois que assumiu, até a gente estava mudando um pouco o assunto, evoluiu. E acho que é o caso do Chelsea. O Chelsea tem uma base muito forte de um time jovem que foi se montando. Então, a questão da continuidade do trabalho, né? Porque quando o Maresca chega, era completamente novo. E a resposta foi muito rápida. E acho que isso até chamou muita atenção muito cedo. E agora o time acabou se encontrando... Chelsea vem bem forte. Assim, acho que é até um time para sonhar e bem longe na disputa até de título do Mundial. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, o Mengão embarca hoje para os Estados Unidos, pensando já nessa Copa do Mundo de Clubes. Agora é o seguinte, hein? Você viu o Cicinho, né? Falando aí sobre a Copa do Mundo. Ele falou, pra mim o Flamengo pode chegar até na final. Será, nação? Será que dá pro Mengão chegar... Se deixar o Mengão chegar, já era, meu amigo. Olha, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas é isso daí, nação. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, dá aquela moral, deixa o seu like, se inscreva, ative o sino das notificações. E assim que a gente tiver mais informações do Flamengo, vamos trazendo pra vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.